Oi, gente! Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula de literatura. Vamos começar a trabalhar a introdução à literatura. Eu sou a professora Ilma Xavier, sou professora de língua portuguesa e especialista em literatura brasileira. O que é literatura? Então nós temos na tela 2 uma frase do nosso grande Mário Quintana, que diz assim: os livros não são capazes de mudar o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Aí daí já dá para ter uma noção do que seja literatura, não é isso? A gente vai lá para a tela 3, onde diz assim: o que é literatura? Lá vai estar assim: literatura é a arte de criar e compor textos. E existem diversos tipos de produção literárias, como poesia, prosa, literatura de ficção, literatura de romance, literatura médica, literatura popular, literatura de cordel e etc. A literatura também pode ser um conjunto de produções artísticas. Então, podemos ver que a nossa literatura é algo muito rico, muito maravilhoso. O grande filósofo grego Aristóteles, ele fizeram um questionamento sobre a questão de literatura e história. Elas estão muito atreladas uma com a outra. E Aristóteles, ele diz assim, que não dá para diferir um historiador de um poeta, porque o historiador também recria fatos passados, assim como o poeta, só com uma diferença: o historiador conta como realmente foi, enquanto o poeta, ele conta como gostaria que fosse, com todo aquele sentimentalismo que só os nossos queridos poetas têm. E aí eu separei para vocês aqui na tela 4 3 conceitos de literatura bem básicos. Temos aqui: a literatura é a expressão da sociedade com a palavra, é a expressão do homem. A literatura é a técnica de compor e expor textos, escritos em prosa ou em verso, de acordo com os princípios teóricos e práticos. Mas não esquecendo também que a literatura não existe só a partir da escrita. A literatura existe desde antes da escrita, com as suas formas de desenhos, com as suas formas de ilustrações. E por último, o terceiro conceito, né? A arte de escrever trabalhos artísticos em prosa ou verso, conjunto das produções da literatura de um país, de uma época. Então a nossa literatura tem toda essa questão de contar a história de uma forma diferente, a história de cada época que a gente viveu, os poetas daquelas épocas, as características. E vamos aqui na tela 5, onde nós temos as noções básicas de literatura. Aqui, ó, mais uma vez Aristóteles, ele diz que a literatura é mímese. O que é mímese? É imitação, é a arte que imita pela palavra, é a arte que imita a vida. Então assim, nós temos a literatura como imitação da realidade, nós temos a literatura como manifestação artística, temos a literatura como a palavra como matéria-prima. Mesmo assim, como eu falei anteriormente, que antes da palavra tinha as ilustrações e mesmo assim já existia a literatura. E a literatura é a manifestação da expressividade humana. Então, lá na tela 6 a gente vê, afinal, o que é literatura? Depois que eu falei tudo isso sobre literatura. Aí aqui temos um conceito bem interessante. A literatura, como manifestação artística, tem por finalidade recriar a realidade, a partir da visão determinada do autor, ou seja, do artista, com base em seus sentimentos, com seus pontos de vista e suas técnicas narrativas. Ou seja, toda literatura tem aquele ponto de vista do autor e também levando em consideração a época em que esse autor viveu, certo? Vamos lá para a telinha 7, onde tem as características da literatura. Temos a literatura, ela dialoga linguagem com realidade. A literatura, ela promove nossa reflexão, apresenta novas visões sobre o mundo. Se você pegar um livro literário, você vai viajar nesse livro. Sempre se extrai um sentido dela, recria a realidade por meio de um processo de elaboração estética. É uma forma de conhecimento. Tanto é uma forma de conhecimento como está aí em muitos vestibulares. Em Enem, em determinadas provas aí existe a literatura, né? Apresenta expressividade, complexidade e densidade e quer comover, denunciar ou emocionar o leitor. A gente vai ver isso com as escolas literárias mais à frente, certo? Então vamos aí olhar a telinha 8, onde diz assim: escola literária.
O que será a escola literária? Eu já falei de literatura, de conceito, de Aristóteles, mas o que será escola literária? O que são escolas literárias? Você pode ir na tela 9, vocês vão ver. Tem um conceito aí bem grande, mas vamos traduzir para não ficar muito demorado. A gente vai dizer assim, que escola literária é todo um movimento literário existente em uma determinada época, de uma determinada sociedade. São os acontecimentos históricos de cada época. Cada autor que viveu ali, ele transmitiu a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a vivência do povo, o conhecimento do povo através da literatura. Então, as escolas literárias nada mais, nada menos do que os movimentos culturais, artísticos e históricos de cada época. A gente pode ir aí na tela 10, a gente vai ver a produção literária luso-brasileira, um quadro cronológico com todas as escolas literárias. As escolas literárias foi aquele período dentro da história onde contou o social, o cultural de cada época. A gente vai ver que elas têm nome, certo? Então, além de elas terem nome, elas foram divididas em eras. Nós temos a era colonial e a era nacional. A era nacional. Isso no Brasil. Aí, se você for aí olhar na telinha do ladinho aí, vai ter Portugal. Aí vai ter era medieval, era clássica e era romântica, que é a mesma coisa de era moderna, certo? Então, esse que está em vermelho são as escolas literárias de Portugal, começando com trovadorismo, 1189, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo. Isso aqui aconteceu em Portugal. Mas nós éramos de onde, gente? Nós somos descendentes de Portugal. Então, quem descobriu o Brasil, entre aspas, foi Portugal. Então, nossa literatura, de certa forma, é copiada de Portugal. Então, quando só não vivemos o humanismo, o trovadorismo e o humanismo, porque nessa época não existia Brasil, né? Brasil existiu a partir de 1500. E nós, não é uma escola literária, mas nós temos o quinhentismo, que muitos chamam de textos informativos. O que são esses textos informativos? O texto informativo vai falar um pouco sobre a descoberta, né? Então, como vou dizer, a nossa certidão de nascimento, a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi o primeiro documento escrito aqui realmente no Brasil. Então, essa era colonial. Por que colonial? Nós éramos colônia de Portugal. Então, o que acontecia em Portugal, acontecia conosco. Então, era como se fosse um pouco copiado. Então, nós vivemos os textos informativos de 1500 e o barroco já aconteceu em Portugal e já aconteceu no Brasil. Eu não vou explicar cada um deles aqui, porque são aulas à parte, certo? É uma aula posterior a essa. Nós tivemos o barroco lá e o barroco aqui também. Assim como os autores de Portugal, nós tivemos os nossos autores maravilhosos aqui, como Gregório de Matos, o padre Antônio Vieira e outros, né? Então, essa era colonial, a era onde nós éramos colônia. Depois, a era nacional, a partir do romantismo. Que era essa era nacional? Por que nacional? Nós já tínhamos a família real aqui no Brasil. Nós tínhamos um imperador. Da ideia de quê? Da ideia de nação. Então, nós, a partir desse momento do romantismo, a gente já começou a viver uma literatura um pouco mais nossa. Aí temos o romantismo, o realismo, naturalismo, o parnasianismo, que foi apenas poético, mas também não conta lá em Portugal, mas conta aqui. Simbolismo. A partir do pré-modernismo foi que a nossa literatura deu um rompimento com a literatura de Portugal e começamos a mostrar mais o nosso lado, mais a nossa vivência aqui no Brasil. E o modernismo, que serão, como eu falei para vocês, aulas à parte. Então, no último slide, aí o slide 11, a telinha 11, está mostrando só as escolas literárias só aqui no Brasil. A era colonial, com quinhentismo, que eu falei para vocês, o período de transição, barroco e arcadismo, e o período de transição de 1808. E depois a era nacional, até o modernismo de agora, certo? Então, é apenas uma aula introdutória. A partir da próxima aula, vamos começar a explicar cada um. Trovadorismo, humanismo, barroco, até o pré-modernismo e, por último, modernismo, certo? Então, até a próxima aula e fique com Deus.